Numeral, em nome de Deus, está aberta a presente sessão. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os conselheiros: vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. O Ministério Público de Contas não esteve presente. Havendo número legal para deliberar apenas questões administrativas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Que foi lida e aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a senhora conselheira Maria Cleide, ao contrário do que disse na sessão anterior, sugeriu o sorteio dos grupos dos municípios a serem inspecionados por este tribunal, assim como acontece nos demais tribunais, não ficando a escolha dos grupos a cargo dos conselheiros. O excelentíssimo senhor presidente lembrou que realmente nos anos anteriores os grupos eram sorteados. Considerou que o assunto foi trazido em boa hora, solicitou a opinião dos demais conselheiros, que foi favorável, e aproveitou para solicitar da coordenação do plenário a preparação do material para a realização do sorteio antes do término da presente sessão. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Cícero Amélio da Silva solicitou registro em ata de suas palavras sobre a citação em um blog local, envolvendo o nome deste conselheiro com a operação da Polícia Militar, juntamente com o GECOC, no município de Rio Largo. Nesta ocasião, ele disse ter plena certeza e convicção de sua inocência, que já está tomando as cabíveis providências e que trará os resultados destas a este plenário. Ainda com a palavra, ele autorizou ser investigado e enfatizou: minha vida é um livro aberto, Alagoas me conhece. Então, por mais que queiram denegrir a minha imagem, ao longo do tempo venho provando da minha inocência. Continuando, o conselheiro solicitou do excelentíssimo senhor presidente levantamento através da DEFAFON dos contratos e convênios relacionados com as denúncias da operação no município em questão para investigação e tomada de providências que se fizerem necessárias, visto que não tem, segundo ele, conhecimento algum sobre estes contratos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente determinou a coordenação do plenário, registro em ata do pronunciamento do conselheiro Cícero Amélio e a DEFAFON que fossem tomadas as providências, conforme solicitado por este conselheiro. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Otávio Lessa ressaltou a ausência do Ministério Público de Contas, motivo pelo qual esta Corte regimentalmente não pode deliberar, excetuando as questões administrativas, ficando, portanto, os processos para serem relatados na próxima sessão. Com a palavra, o conselheiro Cícero Amélio concordou com o conselheiro Otávio Lessa e acrescentou que o sorteio dos grupos poderia ser realizado por se tratar de assunto administrativo. Ratificando, os conselheiros neste momento, o excelentíssimo senhor presidente disse: o sorteio e qualquer outro assunto que não seja para discutir processos. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Otávio Lessa fez considerações sobre o não envio das prestações de contas de alguns municípios do seu grupo, no prazo determinado, que é de 30 de abril, e fez relação deste fato do comprometimento de todos com o imposto de renda, com esquecimento em relação a este tribunal. Disse ainda que, conforme procedeu no ano de 2011, solicita dessa presidência que encaminhe pedido de providências ao governador para que consiga este tribunal alcançar a proposta de trabalhar sempre com o ano anterior. Com a palavra, o conselheiro Cícero Amélio disse ser a tomada de contas atribuição deste tribunal e não do governador. O excelentíssimo senhor presidente esclareceu que, de acordo com a lei, para este fato cabe encaminhamento para que haja intervenção. Com a palavra, o conselheiro Cícero Amélio disse que, de acordo com seu entendimento, tanto da lei orgânica quanto do regimento interno, reafirmou que a tomada de contas deve ser procedida por esta Corte de Contas, para então, no caso de haver necessidade de intervenção, esta ser solicitada ao governador.
Neste momento, o conselheiro Otávio Lessa solicitou da presidência verificação junto à Procuradoria do melhor caminho jurídico a seguir. O excelentíssimo senhor presidente de imediato solicitou do procurador Luiz Laranjeiras as cabíveis providências para atender a solicitação do conselheiro Otávio Lessa, que neste momento expressou sua satisfação em relação aos resultados positivos que a tecnologia vem trazendo, tanto neste tribunal quanto no TCU e na CGU, no sentido de disponibilização e troca de informações, e estas, por sua vez, servindo de subsídios para as auditorias e significando um grande passo para a forma mais eficiente de se realizar as cobranças aos gestores. Ainda com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa disponibilizou cópias de projeto de resolução normativa para todos os conselheiros, que se refere à Lei 12.527, em vigor oficialmente desde o dia 16, que trata do acesso à informação que os tribunais efetivamente deverão cobrar dos gestores, solicitando dos senhores conselheiros presentes sugestões que serão bem aceitas, por se tratar de uma coisa nova, e solicitou que fossem entregues cópias da resolução também aos ausentes. Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente chamou a atenção das diretorias DEFAFON, DEFAFOI, DEFAZENF e DIMOP para as informações pronunciadas pelo conselheiro Otávio Lessa, advindas da CGU, AGU, como também do TCU. Continuando, o excelentíssimo senhor presidente disse que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas já disponibiliza o sistema SICAP para o TCU, que também será disponibilizado para a AGU e que será marcada uma data para ser firmado o convênio formal com a CGU. E informou ao conselheiro Otávio Lessa que a proposta de resolução por ele apresentada será estudada e lida em primeira leitura na próxima sessão, com os ajustes que forem a ele sugeridos. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa questionou quem está à frente da coordenação do SICAP, quando foi informado pelo excelentíssimo senhor presidente que o Dr. Kerstin Eutec está respondendo pelo SICAP, enquanto aguarda o retorno da auditora Ana Raquel Ribeiro Sampaio, contando também com as informações do auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. Continuando com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa fez considerações sobre o encaminhamento das informações que deve ser feito pelos gestores, que não está sendo feito por alguns deles e que esta informação não está chegando ao gabinete, resultando ao gestor, pessoalmente, acúmulo de multas, não às prefeituras ou câmaras. Fazendo uso da palavra, excelentíssimo senhor presidente solicitou da senhora conselheira Rosa Albuquerque que determinasse ao FUNCONTAS o acompanhamento ao SICAP. Neste momento, a senhora conselheira Rosa Albuquerque disse que à Corregedoria e ao FUNCONTAS não havia sido disponibilizada a senha de acesso às informações do SICAP. Em resposta, o excelentíssimo senhor presidente informou à senhora conselheira que a partir de hoje a senha já está disponibilizada. Com a palavra, a senhora conselheira disse que, com a liberação da senha, Corregedoria e FUNCONTAS providenciarão para que envio e informações cheguem a tempo. A seguir, o excelentíssimo senhor presidente suspendeu a presente sessão durante 5 minutos para, em seguida, realizar o sorteio dos grupos. Reaberta a sessão, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a presença do diretor-geral e coordenador do plenário, quando o senhor conselheiro Cícero Amélio disse ter sido informado que em um blog ou Facebook, naquele momento surgiram críticas dirigidas ao pleno do tribunal por estarem em sessão, mesmo com a ausência do MP de Contas, e esclareceu que questões pertinentes ao MP de Contas haviam sido suspensas e que apenas administrativamente estavam deliberando. Portanto, finalizou: estamos corretos. Facultando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente quis ouvir os demais conselheiros que critérios seriam utilizados para o sorteio, para que seja feito o cronograma da próxima semana, ainda de maio, sendo 2 municípios para cada grupo. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa questionou a quantidade de municípios por grupo, momento em que propôs o senhor conselheiro Cícero Amélio que o sorteio fosse mensal e que fosse de 3 ou 4 municípios por mês, totalizando 6 auditorias por mês. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente, depois de informar que a CGU faz a faixa de 30% dos municípios brasileiros por ano, considerou o pouco quadro que dispõe a DEFAFON. O senhor conselheiro Otávio Lessa concordou e avançou dizendo que as prestações de contas de secretarias, empresas e autarquias devem ter o mesmo tratamento
dado às prefeituras e câmaras das diretorias DEFAFON, DEFAFO e DEFASENF. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente sugeriu que técnicos que estejam nos gabinetes sejam disponibilizados para realizar as inspeções. Na ocasião, o senhor conselheiro Cícero Amélio disponibilizou todos os que estão em seu gabinete. A senhora conselheira Rosa Albuquerque disse não ter nenhum técnico lotado em seu gabinete, mas caso houvesse, este estaria disponibilizado sem dúvida. Reportando-se ao diretor da DEFAFON, o excelentíssimo senhor presidente questionou quantos municípios poderiam ser inspecionados por mês. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente acatou a sugestão, determinou que fosse realizado um mutirão com técnicos dispostos em todos e quaisquer gabinetes e deu prosseguimento ao sorteio dos grupos, solicitando do diretor-geral que sorteasse 2 municípios para cada grupo e a coordenação do plenário que o resultado fosse notado. Com a palavra, o diretor-geral, o senhor Mário Raimundo Leite Carvalho, sorteou e leu os grupos e seus respectivos municípios sorteados, que foram os seguintes: Grupo 1, Pindoba e Estrela de Alagoas. Grupo 2, Santa Luzia do Norte e Marechal Deodoro. Grupo 3, Igreja Nova e Porto Real do Colégio. Grupo 4, Olivença e Minador do Negrão. Grupo 5, Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres. Grupo 6, Pariconha e Delmiro Gouveia. Antes que os sorteios do mês de junho e de mais meses fossem realizados, o senhor conselheiro Cícero Amélio alertou sobre a tranquilidade que a publicação antecipada de todos os municípios a serem inspecionados dará ao gestor do município que não estiver disposto no calendário. Neste instante, o senhor conselheiro Otávio Lessa destacou nesta situação 2 vantagens. Primeiro, que estando os municípios avisados, os documentos estariam no local da inspeção. E segundo, a pressão nos conselheiros por se tratar de ano político. Porém, concordou e considerou procedente o sorteio mensal sugerido pelo conselheiro Cícero Amélio. O excelentíssimo senhor presidente quis ouvir a opinião das senhoras e das senhoras conselheiras que concordaram. Continuando com a palavra, disse: então, cada município, que será a prefeitura e câmara de vereadores, e o diretor da DEFAFON, para as providências que se fizerem necessárias, ainda para reiniciar na próxima semana e no próximo mês, sortearemos. Concordando, o senhor conselheiro Otávio Lessa sugeriu utilizar o mesmo sistema de sorteio para secretarias, autarquias e empresas, verificando a capacidade de cada diretoria para estabelecer o mesmo padrão de sorteio. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente determinou à direção-geral que convocasse os diretores da DEFAFON e DEFASENF e verificassem a disponibilidade para que o sorteio seja feito na próxima sessão. Facultando em seguida a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, finalizou dizendo: só quero, antes de terminar a sessão, deixar registrado que a minha cidade, da qual tive a honra de dirigir, que hoje completa mais um aniversário, o município de Cajueiro, que fosse enviado ao senhor prefeito e ao presidente da Câmara um telegrama de regozijo por esse município. Encerrando em nome de Deus a presente sessão, o excelentíssimo senhor presidente, convocando as senhoras e senhores conselheiros para a sessão de quinta-feira próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, conselheira Maria Cleide, auditor substituto e conselheiro Sérgio Maciel. Aprovado.
Está facultada a palavra às senhoras, senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Com a palavra, conselheiro Otávio Lessa. E agora, no final, a leitura da... Eu distribuí a resolução, mas não foi feita a leitura para começar a contar as sessões com relação à resolução. Já foi entregue a todos. Mas não foi feita nenhuma leitura, formalidade da leitura, isso que eu estou querendo colocar. Esse era se quer fazer aí. E também tem eu não recebi, mas tem uma alteração de uma resolução que a conselheira Rosa apresentou, que também está contando sessão, né? Já foi lida. Não foi já lida. Foi? Mas não foi lida aqui para começar a contar? Não. Vossa Excelência deseja que seja lida hoje? Exatamente. Você tem essas duas resoluções, né? E aí eu queria aproveitar e fazer um pedido à presidência, que não sei quem agora coordena, mas todo ano a gente tinha a vacinação, vinha a ser feita aqui do velhinho aqui, o que eu quero é tomar a vacina. A gripe depende de um ofício do presidente para a Secretaria de Saúde do município, para que ele vai designar um lote para vir aplicar a vacinação aqui, que eu lembrei hoje que está aí rolando, até o dia 25 a 25, depois eles mandam. É só isso, presidente. Lembrança de Vossa Excelência, o diretor-geral, porque junto ao diretoria de gabinete para providenciar, e a doutora Soraya, que está presente, a coordenadora médica, está aqui as providências. E solicito a coordenação do plenário que leia as resoluções apresentadas pelo conselheiro Otávio Lessa e pela conselheira Rosa Buquerque. Projeto de resolução normativa do gabinete do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, que dispõe sobre o acesso a informações e a aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Projeto de resolução normativa da conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, que introduz alterações no artigo 9º da mencionada resolução normativa número 5/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida as resoluções, fica concedida a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Com a palavra o doutor Ricardo Schneider, do Ministério Público. Preliminarmente, essa questão dessa emenda da conselheira Rosa foi com relação ao projeto do conselheiro Otávio Lessa? Não. É resolução a número 5, com o complemento da número 7 de 2011. E agora está fazendo uma complementação a essa, no artigo 1º e... Deixa eu ver aqui. Mas na lei de acesso? Não. É na lei, não. É com relação a... Deixa eu pegar aqui a resolução. É outra resolução. É outra resolução. A 5, ela é a criação das câmaras, das câmaras, criação das câmaras. É com relação a isso. Resolução número 5 de 2011. Depois teve a 7 de 2011, que fez uma alteração, e agora ela está solicitando, ela está fazendo uma outra alteraçãozinha. Tá? Então, diante disso, tendo em vista o meu retorno às atividades, eu solicitaria a presidência ou a própria relatora uma cópia dessa resolução, que eu ainda não tive acesso, apenas para o Ministério Público analisar. A coordenação do plenário pode tirar agora já uma cópia que já encaminho aqui ao doutor. Muito agradeço. Pronto, inicialmente, eu gostaria de fazer uma justificativa aqui com relação à sessão passada, né? E até justificar mesmo a não assinatura do termo. Na sessão passada, como é fato público notório, foi feito o julgamento do mandado de segurança relativo ao cargo vago de conselheiro, do conselheiro aposentado Ginaldo Bulhões, e nessa ocasião todos os procuradores em atividade do Ministério Público de Contas estiveram presentes nesse julgamento histórico, né? Até para prestigiar e porque é um assunto de interesse público do Ministério Público de Contas e também do próprio Tribunal de Contas. Diante disso, eu solicitei à diretoria do Ministério Público de Contas que informasse a chefia de gabinete da presidência com relação à questão do julgamento. E ficamos também monitorando se
iria começar a sessão ou não e o horário. O fato é que a sessão iniciou, né, após o prazo regimental, mas ela iniciou, e foram feitas algumas deliberações, né? Inicialmente, a primeira notícia que eu tive com relação ao início da sessão, que me foi dada, foi de que a sessão ela estaria iniciada e estariam sendo feitos os julgamentos todos, e depois eu tive conhecimento de que não foi bem assim. Na verdade, houve a retirada dos processos. No entanto, foi feita uma deliberação tida como administrativa, e aí o conselheiro Cícero Amélio entendeu que, juntamente com a presidência e os demais conselheiros, que essas deliberações poderiam ser feitas. Eu vou tratar disso. Inicialmente, eu ressalto o conselheiro Lessa, ele lembrou da necessidade da presença do Ministério Público com relação aos processos, destacar isso. A conselheira Cleide também parabeniza a conselheira com relação ao entendimento dela, a questão do sorteio, foi ela que iniciou na sessão passada, eu acho que foi uma evolução importante. E agora eu quero tratar dessa questão da presença do Ministério Público aqui no plenário. Veja bem, o entendimento do Ministério Público de Contas, como não poderia ser diferente, é no sentido de que é imprescindível para qualquer deliberação, de qualquer natureza que seja, que esteja presente um membro. Esse é o nosso entendimento, não é um entendimento amparado apenas por um mero casuísmo ou vontade, não, é amparado na legislação. E eu vou mencionar essa legislação aqui. Inicialmente, eu quero destacar que não há nenhuma autorização no regimento interno ou na lei orgânica no sentido de que se permita realizar uma sessão sem a presença do membro do Ministério Público. Até porque, se houvesse, seria inconstitucional. E, ao contrário, o regimento interno ele fala expressamente, no que tange ao Ministério Público de Contas, que lei específica vai tratar do Ministério Público. A nossa lei orgânica, embora antiga, mas ainda em vigor, até que sobrevenha uma lei nova, ela diz expressamente que a Procuradoria, no seu artigo 3º, inciso 9, que a Procuradoria do Tribunal de Contas é dirigida pelo Procurador junto ao Tribunal de Contas mais antigo no cargo, especificamente competindo-lhe, inciso 9, ou 9, pronunciar-se verbalmente ou por escrito, por deliberação do Tribunal de Contas, a requisição de qualquer conselheiro, a seu próprio requerimento ou por distribuição do presidente, em todos os assuntos sujeitos à decisão do tribunal, sem ressalvas. Esse é um elemento. Ainda que não se queira buscar esse elemento, ainda que não se queira buscar essa legislação, o regimento interno e a lei orgânica dessa casa, no artigo 272 do regimento interno e no artigo 93 da lei orgânica, expressamente, ele fala que nos casos omissos, ou seja, naqueles casos em que a lei orgânica e o regimento interno não tratam expressamente, deve-se recorrer ao regramento do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, ao tratar dessas questões, ele fala: capítulo 1, sessões do plenário. 93, artigo 93. As sessões do plenário serão ordinárias e extraordinárias, e ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos tais e tais do artigo 96, observado o disposto no artigo tal, somente poderão ser abertas com quórum mínimo de 5 ministros ou ministros substitutos convocados, exclusivo o presidente. Parágrafo 2º. Nenhuma sessão poderá ser realizada sem a presença do representante do Ministério Público junto ao tribunal, exceto nas hipóteses dos incisos 3 e 7 do artigo 96. O artigo 96 trata das sessões extraordinárias. O artigo 95 trata das sessões ordinárias. Então, numa interpretação que não exige muito esforço, nós compreendemos que, tratando-se de sessão ordinária, não há exceção para que o Ministério Público não esteja presente. No artigo 96, o inciso 3 e o inciso 7, ele trata de posse de ministro, ministro substituto, procurador-geral. Não seria necessária a presença. E no artigo 8, 7, outros eventos. Eventos, obviamente, não é deliberação nem julgamento. Algum evento festivo, coisa desse tipo, não seria necessário. Em todos os demais casos, é necessária essa presença. Diante disso, muito embora eu reconheça que este tribunal tenha avançado muito nessa questão do critério de escolha, e muito bem ressaltado, salvo engano, pelo conselheiro Lessa, nós estamos em ano eleitoral, é importante manter a impessoalidade, o que não impede de um conselheiro propor uma fiscalização em um determinado município, desde que seja fundamentado e que haja uma denúncia em Rio Largo, por exemplo. Isso justifica uma inspeção, uma auditoria. Independentemente do sorteio, a juízo do Ministério Público, isso não teria problema. Agora, com relação aos demais, ou se estabelece um critério objetivo,
que defina o que vai ser feito, ou na última hipótese faz o sorteio, que é a tradição desta corte. O critério pessoal realmente não é o critério que o Ministério Público entenda como o melhor. No entanto, evoluiu bem ao retornar ao critério e ter feito o sorteio. No entanto, diante da ausência do membro do Ministério Público e do nosso posicionamento de que a sua presença é indispensável, nós entendemos que a sessão é nula. Daí porque não assinei a ata em virtude de realmente não estar presente. E vou além. Mesmo que se entenda que as questões administrativas não exigem a presença do Ministério Público, e essa premissa eu não concordo, eu já deixei claro que minha premissa é o Ministério Público tem que estar presente em todas. Mas, trabalhando com essa hipótese ainda levantada de que é uma questão administrativa, eu entendo que claramente definir quais são os municípios que serão inspecionados e auditados, isso não é uma questão administrativa interna corporis, pelo amor de Deus. Definir o horário de funcionamento da casa, definir outras questões de rotina interna, de procedimentos, ainda se pode imaginar. Agora, definir o município, o critério de escolha de município que será fiscalizado, isso é atividade fim. O tribunal, ele existe também para isso. E o Ministério Público, ele tem que estar presente nessas situações, seja na definição fundamentada, seja no sorteio. É o meu posicionamento, ou melhor, é o posicionamento do Ministério Público. Eu conversei com os colegas, respeito e vou continuar respeitando sempre as deliberações dessa casa, mas eu quero deixar essa ressalva, até porque futuramente poderá ser alegado isso por algum gestor, esse vício de nulidade, tendo em vista que o Ministério Público não estava presente nessa sessão de sorteio. Então, embora achando que seja uma evolução, eu deixo esse registro, que eu peço que seja consignado em ata, no tocante ao entendimento do Ministério Público de Contas, e que o entendimento nosso é que deve, em todas as sessões instaladas nesta corte, haver a nossa presença, e, caso assim não seja, seria nulidade. Além disso, eu também gostaria de trazer à baila outro assunto, que, ainda que se permaneça no entendimento de que esse sorteio é válido, ainda que se continue nisso, não ficou claro para mim na sessão passada se já foi elaborado o plano de auditoria, que, a rigor, pelo regimento interno, no seu artigo 38, inciso 12, cabe auditoria. Eu também acho importante esse esclarecimento. Eu também fiquei com uma outra dúvida com relação aos demais gestores, mas depois eu tive conhecimento que seria sorteado hoje. Pelo menos é o que consta na ata que foi lida. Salvo engano, seria feito com relação aos demais gestores, seria feito esse sorteio hoje. Então, em síntese, é isso. Eu justifico também essa ausência dos membros diante desse fato relevantíssimo. É claro que é conhecimento de todos que não é costume dos membros do Ministério Público não se fazerem presentes às sessões, muito pelo contrário. Eu acredito que tenha sido a primeira sessão em que isso tenha ocorrido e foi justificado. Obviamente que pode acontecer um caso fortuito, alguma coisa, ninguém está livre disso, né? Mas eu entendo que nessas situações excepcionais, assim como muitas vezes se respeita a ausência de um conselheiro que é o relator de uma determinada resolução, ou um conselheiro com relação a questões cruciais e não se delibera, eu acredito que nesses casos também relevantes e que digam respeito à atividade fim do tribunal, também deveria haver essa compreensão da importância do Ministério Público de Contas e da sua contribuição. Então, apenas faço esse registro, que eu peço que seja consignado em ata, e eu fico por aqui agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua afastada a palavra. A palavra é a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, em que pese, gostaria que ficasse isso bastante frisado, a importância e a relevância da sessão em que foi decidido a quem pertenceria a vaga do Tribunal de Contas, do próximo conselheiro a tomar assento, em que pese a importância disto, e com toda a argumentação trazida pelo ilustre membro do Ministério Público de Contas, Dr. Ricardo Schneider, em que pese todos esses fatos tão bem argumentados e defendidos e definidos, gostaria de salientar apenas que a Corte não desmereceu a presença do Ministério Público
pelo menos não por esta conselheira, em hipótese alguma, acho de fundamental importância, mas gostaria de que, em sendo colocado desta forma, a importância do membro para a realização e o acontecimento válido da sessão, que tivesse, em que pese a importância, ou sido comunicada a ausência de todos os membros, ou que apenas um tivesse sido de alguma forma acordado, que ele participaria, nós abriríamos a sessão, fecharíamos e certamente a tempo de que todos estivessem presentes ao fato de importância e relevância para os membros do Ministério Público, que seria a participação na sessão plenária, na sessão do Tribunal de Justiça, que decidiria a respeito da vaga. Era só esse registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. A palavra com o senhor. Presidente. Com relação à questão alegada pela conselheira Rosa, eu respeito, como sempre, a posição da conselheira e eu justifico que nós avisamos, né, por meio da nossa chefia de gabinete, a presidência com relação ao ocorrido, e a análise que foi feita é que realmente naquele momento era imprescindível a participação de todos, e todos foram, até mesmo membros que estavam de férias, só não foi um membro que estava viajando. E foi realmente considerado importante. Por diversas vezes esta corte ela tem uma compreensão com os demais conselheiros quando não há o quórum, não há possibilidade de realizar a sessão. E eu acredito que isso deveria ser mútuo. Nós aguardamos aqui muito mais do que o horário regimental por diversas vezes, aguardamos 1 hora, 2 horas até a realização da sessão. Eu acredito que numa ocasião histórica como essa, não seria algo prejudicial ao andamento dos trabalhos, realmente não é o sentimento que eu tenho, mas eu respeito a sua posição, conselheiro, mas eu queria fazer esse registro, que realmente essa presença foi necessária. Em uma ocasião anterior, em que também era um momento histórico, todos os membros foram a Brasília, ficou, né, um membro aqui, então realmente é porque essa questão ela sobressaía até ao fato ocorrido em Brasília e que ensejou a participação da grande maioria. Então, realmente eu não via de outra maneira como colocar a situação, mas respeito muito sua posição e mantenho o posicionamento do Ministério Público. Muito obrigado. A palavra com o senhor Otávio Lessa. Senhor presidente, até para a gente esclarecer que surge essa dúvida com relação ao procedimento, e como eu fiz até questão de na abertura, como foi colocado na ata, de levantar problema com relação à ausência do Ministério Público, não é? Eu acho que o que a gente está discutindo, a ausência do Ministério Público com relação às deliberações dos processos, não tem o que a gente discutir. Eu acho que nós estamos e cumprimos essa parte. Acho que a discussão passa com relação ao que é administrativo e o que não é administrativo. Essa é a dúvida que eu tenho que tirar. Porque o fato ocorrido, até pela aceitação, pelo que eu entendia até este momento, doutor Ricardo, era com relação ao seguinte: que a gente estava tratando exclusivamente, neste momento, e eu acho que foi o entendimento de todos os conselheiros, do fato administrativo, de fatos administrativos. Tanto é que, no caso, eu fiz questão só de falar dos acontecimentos, da CGU que estava mandando para a gente o relatório, da parceria, que o presidente disse que já estava envolvido, tinha convênio já junto, que estava, essa parceria, a tendência era aumentar e tal. Então, ficar definido a parte administrativa, não é? Que por coincidência, na verdade, porque a gente já estava aqui, o fato ocorreu aqui, administrativo, porque já estávamos aqui, porque normalmente apenas uma vez ocorreu de ter uma reunião administrativa, que depois aí o presidente, aqui em plenário, mas aí que o presidente inclusive paralisou para estudar o caso e depois se retornaria para a presidência essas reuniões administrativas ou não, ou continuaria no plenário. Então o presidente solicitaria depois a gente definir esses fatos administrativos para que a gente, na minha consciência, nós estávamos fazendo administrativo. O Ministério Público, pelo entendimento e a colocação com relação, eu acho que ficou fixado também só teve sorteio, não teve mais nada a não ser sorteio, o resto foi comunicado,
que esse sorteio, por ser colocar com as palavras do Dr. Ricardo, meios do tribunal, meios, atividade fim e meio. Então ela não seria administrativa, ela teria que ter a participação do Ministério Público. Então, era só essa colocação, até porque eu dei a ênfase até, aqui nossa, que pelo menos dos 10 anos que eu estou aqui, essa parte do Ministério Público que aconteceu, doutor Ricardo, algumas vezes, também só tinha o doutor Murilo, né? Algum problema que acontecia às vezes, ele faltava e tinha o seguinte: a gente deliberava até processos que já tinham, que é uma outra questão para esclarecer logo, que pareceres, por exemplo, a aposentadoria e reforma, que já tinha o parecer do Ministério Público, na ausência do Ministério Física do doutor Murilo, era deliberado esses processos, porque ele já tinha atuado dentro, já tinha se manifestado, a palavra correta, se manifestado dentro do processo, entendeu? Que é outro questionamento, já que a coisa foi levada, com a manifestação, vamos dizer assim, já do Ministério Público, esses processos poderiam ser relatados ou não. Ou seja, esse ajuste, essas coisas é que, no seu devido tempo, presidente, a gente esclarecer para que a gente possa ter uniformizado toda a conduta e com relação às sessões. É só isso que eu queria fazer a colocação e da nossa experiência até hoje. Assunto, doutor Ricardo, vai me permitir, eu acho que já está esgotado, a posição do Ministério Público já fez, vai ser registrada, a conselheira Rosa. Eu só gostaria de informar aqui que o sorteio, o conselheiro Otávio Lessa, junto comigo, que já está aqui há 10 anos, já mais tempo que ele, que todo ano seja feito o sorteio. Foi feito naquele dia porque está se reclamando que não estava havendo inspeção. Então nós queremos dar celeridade, nós jamais querer faltar com a devida atenção do respeito que temos ao Ministério Público. Exatamente. Acho que foi a única coisa que, na melhor das boas intenções, jamais de fazer uma afronta, como também não recebemos. Eu acho que isso daí, e peço até ao Ministério Público que leve isso não como uma desatenção. E gostaria de, nesse instante, dar as boas notícias que foi promulgado pela Assembleia Legislativa o aumento dado ao pessoal efetivo, ativo e inativo, retroativo ao mês de fevereiro, que será amanhã depositado no 24 horas e no banco na próxima segunda-feira. Foram 13,5%, referente a fevereiro, março, abril e maio, que maio já foi pago anteriormente, isso equivale a 54%, também corrigindo as férias e os 13º mês daqueles que tiveram neste período desses 4 meses. Então, essa é a boa notícia, que seja dada, e que felicidade para os funcionários, que façam um bom proveito, sejam felizes, faça de conta que foi o Dia das Mães e uma antecipação do São João. Passo a palavra às senhoras e senhores conselheiros, não havendo quem queira fazer uso da palavra, na hora do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhor auditor, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo da pauta do dia 17/5, que é o processo do pedido de prorrogação de prazo da Prefeitura de Mata Grande, com relação às contas do exercício financeiro 2010, do senhor José Jacob Gomes Brandão. Estamos concedendo o prazo solicitado pelo gestor de 15 dias após a publicação no Diário Oficial. Processo TC 9054 da pauta do dia 22/5. Trata-se de prestação de conta geral e de exercício financeiro 2008 da Agência de Modernização de Gestão de Processo, ANGESP, gestão do senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante. A prestação de contas hora apreciada foi remetida a esta Corte de Contas dentro do prazo legal estabelecido pela legislação em vigente. O demonstrativo exigido na Lei 4.320/64 foram elaborados de acordo com as exigências legais e em conformidade com os princípios fundamentais da contabilidade. Considerando o relatório da Auditoria Financeira Orçamentária elaborado pelos técnicos da Egrégia Corte de Contas, que concluiu que a prestação de contas, ora sob apreciação, em face da sua regularidade, merece recomendação favorável e aprovação quanto do seu julgamento. Entendemos que a prestação de contas encontra as condições de merecer aprovação.
Nestas condições, acorda o Pleno Tribunal de Contas de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pelo conhecimento de demonstrativos contábeis da Agência de Modernização e Gestão, AGESP, do exercício financeiro de 2008, e julga regular a presente prestação, ressaltando que não foi realizada a inspeção in loco no período sob apreciação e que a qualquer tempo poderá ser realizado o exame da documentação de receita e despesa. E para finalizar, presidente, o processo TC 6700, que é um contrato, os autos procedido licitatório fundamentado na modalidade de licitação convite, objeto do veículo modelo ônibus de unidade móvel para saúde, ressaltado na contratação da empresa da Uncisal e a empresa Comércio Indústria Limitada. Nos autos faltaram alguns documentos referentes ao procedimento da licitação, fato este relatado no parecer do Ministério Público de Contas, na qual são apontados as seguintes irregularidades: falta da publicação do termo de homologação de adjudicação do extrato do contrato, falta da observância do prazo legal estabelecido entre a entrega e a carta e a realização do certame, ausência da nota de empenho, da cotação de preço do convênio 562/2003 e conformidade entre as cláusulas terceiras do contrato que determina o artigo 55 da Lei 866. Sendo assim, atendendo o pedido do Ministério Público, estamos concedendo prazo de 15 dias para que a gestora, a senhora Maria Nilza dos Santos Corrêa, apresente a sua defesa ou justificativa com relação ao contrato, ao processo em pauta. É só, senhor presidente. Esse é da pauta do dia 2/5. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Auditor substituto Sérgio Maciel. Correlatores. Aprovado. Só, presidente, só. Pela ordem, para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público junto a esta corte. Os processos que vou relatar agora são do dia 10, estavam agendados para a sessão do dia 10. O processo TC 9981 de 2008. Trata o presente processo acerca do contrato para a obra de reforma e recuperação celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa Silcom Construções Limitada, cujo objeto reside a realização de obra de construção e reforma no prédio da Escola Municipal Cícero Dué, de acordo com a cláusula primeira. O valor global do contrato foi de R$ 70.840,85, cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 6ª e seu prazo de vigência é de 30 dias, contados a partir da expedição da ordem de serviços, de acordo com a cláusula 2ª. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A, da Lei 866 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através dos pareceres número 610/2011 e 1894/2011, primeira PC, PB, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informa as folhas 247 e 249 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato referenciado estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvado que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que julgarem necessárias. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque.
Em votação, conselheira Maria Cleide, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Sérgio Marcial. Aprovado. Processo TC 3809-2008. Trato o presente processo sobre o convênio de cooperação mútua e seu primeiro termo aditivo, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Maceió, por intermédio da Secretaria Municipal de Promoção do Turismo, SEMPTUR, e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, ABIN Alagoas. O objeto do presente convênio reside em apoiar as ações nacionais e internacionais de promoção e divulgação do destino Maceió, através das feiras, workshops e eventos que serão realizados durante o ano de 2008, de conformidade com o plano de trabalho e cronograma de desembolso, de acordo com a cláusula primeira. O valor total do convênio perfaz a quantia de R$ 350 mil, cujos recursos serão mantidos na conta própria da Caixa Econômica Federal e correrão à conta da dotação orçamentária, discriminado na cláusula 4ª. Anote-se ainda que o prazo de vigência do presente convênio ficará adstrito ao período de março de 2008 a fevereiro de 2009, inclusos os 60 dias para a prestação de contas finais dos recursos recebidos, e sua eficácia se dará com a publicação da súmula devidamente assinada no Diário Oficial do Município. O primeiro termo aditivo. O presente aditivo tem por objeto o remanejamento de R$ 13.440 para cobrir as realizações de road shows descritas na cláusula 2ª. As demais cláusulas do convênio número 03/2008 permanecerão inalteradas. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a este órgão, através dos pareceres número 0292/2001 e 92/2012, primeira PB, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido convênio, consoante informam folhas 863 e 867 dos autos. Por fim, válido destacar que no presente convênio, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos de suas atribuições, conforme no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o convênio em apreço e seu primeiro termo aditivo, na forma e para o fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Buquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide, conselheiro Otávio Lessa, auditor substituto e conselheiro Sérgio Marcial. Aprovado. Processo TC 2951/2010. Trata o presente processo acerca de contrato para fornecimento de material de construção celebrado entre o município de Palmeira dos Índios e a empresa G. Padilha Barros, cujo objeto reside no fornecimento de material de construção nas especificações determinadas em sua proposta apresentada quando da realização pela contratante da licitação na modalidade carta convite número 02/2010 e seus anexos, que fazem parte integrante do contrato ora sob exame, conforme cláusula primeira. O valor global do contrato foi de R$ 70.823,60, cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 5ª e seu prazo de vigência é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, como especificado na cláusula 10ª. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 2º, a linha A da Lei 8666 de 93.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, e através dos pareceres números 1481/2010 e 311/2012, primeira PC, PB, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato, consoante informa as folhas de 166 e 169 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, foi observada a ausência da nota de empenho, documento indispensável quando da contratação com a administração pública. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 2º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular, com ressalva, o contrato em apreço, recomendando-se à parte interessada que nas contratações futuras seja realizada pesquisa de preços no mercado com pelo menos 3 orçamentos de fornecedores distintos, bem como seja colacionada a competente nota de empenho conforme apontado. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Sérgio Maciel. Aprovado. Processo TC 3536/2008. Trata o presente processo acerca de contrato para fornecimento de alimentação celebrado entre o município de Maceió, através da Secretaria Municipal da Educação, CEMED, e a empresa Cordeiro e Farias Limitada, cujo objeto reside no fornecimento de alimentação para alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, Maceió Tira de Letra, no município de Maceió, conforme especificações contidas nos anexos 1 e 2 do edital, de acordo com a cláusula 1ª. O valor global do contrato foi de R$ 50.700, cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 6ª, e seu prazo para execução será de 7 dias, a contar do recebimento da ordem de início dos serviços, e o prazo de vigência é de um mês, contado a partir da assinatura do contrato, como especificado no parágrafo 1º e 2º da cláusula 2ª. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A da Lei 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através dos pareceres números 0888/2010 e 1804/2012, 4ª PCGS, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade no referido contrato, consoante informa as folhas 227 e 229 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal foi observada a ausência da nota de empenho, documento indispensável quando da contratação com a administração pública. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 2º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular com ressalva o contrato em apreço, recomendando-se que a Prefeitura de Maceió seja notificada a enviar nas agências futuras a nota de empenho exigida nos termos do artigo 60 e seguintes da Lei 4.320 de 64. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro auditor substituto Sérgio Maciel. Estou chamando de todo nome, é conselheiro substituto, é auditor, estou fazendo tudo, mas tudo dá no mesmo caminho que a Vossa Excelência. Aprovado. Processo TC 9283/2007. Trata o presente processo acerca dos contratos de locação de veículos número 11/2007 e 12/2007 e seus primeiro e segundo termos aditivos e termo de apostilamento, celebrados entre o município de Maceió, através da Superintendência Municipal de Obra e Urbanização, a SOMURB, e as empresas Carnaúba Locadora Limitada e Equilíbrio Serviços Limitada, Rotacar, respectivamente.
do contrato número 11 de 2007. O objeto do presente contrato reside na locação de 2 veículos automotivos movidos a gasolina ou álcool, sem motoristas, sem combustível, com quilometragem livre, com seguro total, de fabricação não superior a 3 anos, tipo passeio básico, com ar-condicionado e 5 portas, cor branca, destinados ao transporte de servidores da SOMURB nos deslocamentos objeto de serviços, conforme discriminado na cláusula primeira. O valor pactuado foi de R$ 2.770, totalizando o valor global de R$ 33.240, cuja despesa correrá através da dotação orçamentária discriminada na cláusula 5ª e seu prazo de vigência de 18 meses, a contar da data de sua assinatura e da publicação do extrato no Diário Oficial do Município. Do contrato número 12 de 2007, tem por objeto a locação de 3 veículos automotivos movidos a gasolina ou álcool, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, com seguro total, de fabricação não superior a 3 anos, tipo utilitário, com capacidade para 9 pessoas, destinados ao transporte dos servidores da SOMURB nos deslocamentos objeto de serviços, conforme discriminado na cláusula primeira. O valor mensal do presente contrato foi de R$ 6.600, totalizando o valor global de R$ 79.200, cuja despesa correrá através da dotação orçamentária discriminada na cláusula 5ª e seu prazo de vigência de 12 meses, a contar da data da sua assinatura e da publicação do extrato no Diário Oficial do Município. Do primeiro termo aditivo. O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato 12 de 2007 para 18 de outubro de 2008, bem como a alteração do valor do contrato original do percentual de 25%, que corresponde a R$ 19.800, passando de R$ 79.200 para R$ 99.000, cujos recursos financeiros estão descritos na cláusula 4ª, ficando ratificadas as demais cláusulas do contrato número 12 de 2007, com publicação de Diário Oficial do Município de 17 de junho de 2008. O segundo termo aditivo ao contrato número 12. O termo em exame tem por objeto a prorrogação do prazo estipulado na cláusula 1ª do contrato original por mais de 12 meses, conhecendo o seu termo final no dia 12 de junho de 2010. O valor pactuado para o presente termo aditivo foi de R$ 79.200, correndo as despesas através da dotação orçamentária discriminada na cláusula 5ª do presente aditivo. Ficam inalteradas em todos os seus efeitos as demais cláusulas do contrato em exame. Do termo de apostilamento do contrato número 12. O termo de apostilamento sob análise tem como objeto a modificação da dotação orçamentária especificada na cláusula 5ª do contrato número 12 de 2007. Encaminhados autos à Procuradoria Jurídica desta Egrégia Corte, Ministério Público de Contas junto a este Tribunal, através dos pareceres números 1800/2010 e 1724/2011, terceira PC-EP, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato, consoante informam folhas 62 e 65 do processo TC 14694/2008, anexado aos autos. Registra-se que a licitação foi processada sob a modalidade pregão presencial, uma vez observados os ditames da Lei de Licitações de Contratos Públicos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço, o seu primeiro e segundo termo aditivos e termo de apostilamento estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato referenciado, em seu primeiro e segundo termos aditivos e termo de apostilamento, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheiro Otávio Graça. Auditor substituto Sérgio Maciel. Aprovado. Pela ordem para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público Especial, eu tenho o processo que foi pautado na data do dia 22 de maio, é o processo TC 4826 de 2007.
Trata o presente processo sobre o convite 01 de 2005, tipo menor preço, realizado pelo município de Marechal Deodoro, que teve como objeto a execução dos serviços de limpeza urbana nos povoados de Barra Nova, Massagueira, Ilha de Santa Rita, além da manutenção e melhoria do antigo lixão, tendo como vencedora a construtora Aliscom Limitada. O termo de homologação do convite foi assinado em 11 de janeiro de 2005 e publicado no quadro de aviso da Prefeitura na mesma data, tendo sido emitida em 1º de fevereiro de 2005, em ordem de execução e serviços nos termos da proposta vencedora em substituição ao contrato, procedimento viabilizado pela Lei de Licitações e Contratos. O valor global do ajuste é de R$ 142.788,48. As despesas asseguradas com recursos próprios, conforme informações contidas na nota de empenho datada em 1/2/2005. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, através do parecer 1585 de 2011, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 280 de 2012, opinaram favoravelmente pela anotação do referido termo. Diante do exposto, considerando a regularidade processual e os procedimentos adotados, entendemos que o convite e hora sobre exame obedeceu à legislação vigente. Nestas condições, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente convite na forma e para fins de direito. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, auditor substituto e conselheiro Sérgio Maciel. Aprovado. É sua excelência. Pela ordem para relatar, o auditor Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhor conselheiro Otávio Lessa, senhoras conselheiras, trago a essa sessão 2 processos que tratam de contrato, que inicialmente estavam pautados para a sessão ordinária do dia 3 de maio desse mês. Primeiro se refere a um contrato número 14/2008 e seu termo aditivo, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, como contratante, e a Elster Medição de Água S.A. como contratado. O contrato teve por objeto a aquisição de 1.700 hidrômetros e teve seu valor fixado inicialmente em R$ 79.900. O prazo de vigência do contrato foi de 60 dias, a contar da data da assinatura, prevendo a prorrogação caso haja acréscimo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666 de 93. O contrato foi assinado em 1º de fevereiro de 2008 e devidamente publicado no Diário Oficial do Estado. A licitação se processou na modalidade convite sob o número 98/2007 e teve seu curso regular. Do primeiro termo aditivo. O termo aditivo foi firmado em 27 de março de 2008, também devidamente publicado no Diário Oficial, no dia 25 de abril do mesmo ano. Por força desse termo aditivo, ficou autorizada a redução do valor unitário do objeto do contrato, número 14/2008, para R$ 38,50 a unidade, fixando seu valor global em R$ 65.450. Ficaram mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram alteradas por força da... Desculpa. Foi a folha aqui que bateu no microfone, pessoal. Desculpa aí. Acordou muita gente aí, né? A Procuradoria Jurídica desse Tribunal e o Ministério Público de Contas, que oficia junto a esta Casa, emitiram pareceres número 517/2010 e 1873/2011, sendo favoráveis contra a legalidade dos feitos ora analisados.
Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação dos acordos em tela, nos termos e para fins de direito, por se encontrarem nas suas formas revestidas de legalidade. Em discussão, o processo relatado pelo auditor substituto e conselheiro Sérgio Maciel. Em votação, conselheira Otávio Lessa. Relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Aprovado. Agora trago a relatar o processo número 5.696 de 2008, anexo TC 1407/2009 e 5.626/2009. Trata o presente processo do contrato número 40/2008, seu primeiro termo aditivo e segundo termo aditivo, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, como contratante, e a empresa EAN Construções Limitada, como contratado. O contrato teve por objeto a execução dos serviços de substituição de 3.150 metros de rede de distribuição de água em cimento amianto por PVC, com diâmetros variando entre 50 e 150 milímetros em diversas ruas da cidade de Capela, neste estado, com execução completa e perfeita nos quantitativos e condições do anexo 1. O valor global fixado foi de R$ 103.555,11 e o prazo de vigência, conforme a cláusula 7ª do referido contrato, foi de 3 meses, a contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Casal, com previsão de prorrogação caso o quantitativo do serviço não atinja a totalidade ou acréscimo estabelecido na Lei 8.666 de 93. O contrato foi assinado em 3 de abril de 2008 e publicado no Diário Oficial na edição do dia 8 de maio do mesmo ano. A licitação se processou na modalidade convite sobre o número 24/2008 e teve seu curso regular. Do primeiro termo aditivo. O primeiro termo aditivo foi firmado em data de 21 de outubro de 2008 e publicado no Diário Oficial dia 2 de fevereiro de 2009. Por força do aditivo, o prazo de vigência estabelecido na cláusula 7ª do contrato original ficou prorrogado por mais 3 meses, a contar do dia 22 de outubro. Ficaram mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram alteradas por força daquele instrumento. O segundo termo aditivo. Força deste instrumento, firmado em 22 de janeiro de 2009 e publicado no Diário Oficial na edição de 30 de abril do mesmo ano, ficou a contratado obrigado a executar serviços discriminados na planilha anexa no valor de R$ 22.890,27, necessários à conclusão do objeto do contrato original, pertinente a aproximadamente 22% do valor contratado, conforme cláusula 1ª do termo aditivo. O prazo foi prorrogado por mais 3 meses, a contar do dia 22 de janeiro de 2009. Ficaram mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram alteradas por força deste instrumento. A Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas e o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas que emitiram pareceres número 501/2010 e 1850/2011, sendo favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação dos acordos em tela nos termos para fins de direito, por se encontrarem nas suas formas revestidas de legalidade. Em discussão, o processo relatado pelo auditor substituto Sérgio Maciel. Em votação, conselheira Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Aprovado. Não havendo mais processo em pauta, gostaria de
fazer o sorteio da inspeção em loco pela DEFAFOI, e 4, já que tem dois órgãos já em andamento, a pedido do conselheiro Anselmo Brito, na Secretaria da Fazenda, e da conselheira Rosa Albuquerque, lá na Defensoria Pública. Então, faremos dos 4 outros grupos o sorteio do conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Cícero Amélio, conselheira Maria Cleide e do conselheiro auditor Sérgio Maciel. Solicito ao diretor-geral que assim faça. Com a palavra o conselheiro Otávio. Ficou o senhor deliberou para os diretores para ver a gente ver a quantidade que eles poderiam efetivamente fazer por mês. O que o diretor me informou agora há pouco, mais uma para agora. E ele vai tentar ver, quando terminar esta, com os técnicos que ficarem em disponibilidade, ficará o diretor da DEFAFON, da DEFAZENF e da DEFAFOI, de ver o número de técnicos disponíveis para numa próxima semana ou na outra a gente fazer já para uma quantidade maior para prefeituras e órgãos do Estado. Mas do Estado agora só para mais um em cada grupo, já que tem 2 em andamento. Sei, tem 2 em andamento, então, para finalizar o mês de maio, a gente indicaria um. Mais um. Aí, o mês de junho, quando a gente for fazer o sorteio dos municípios, a gente faria o sorteio com a maior quantidade da secretaria. Tá ok. Aqui eu já solicito e determino aos doutores técnicos das atividades fins que vejam o maior número de técnicos possível disponíveis, já que foram disponibilizados pelos gabinetes ou em outra área, para estar à disposição. Uma palavra, doutor Ricardo. Um esclarecimento. Com relação à atribuição da DEFAFOI, salvo engano, ainda às vezes confundo um pouco DEFAZENF e DEFAFOI, mas nos grupos eu observo que não são apenas as secretarias que estão lá constando, né? Também tem os outros órgãos, tem o Poder Judiciário, tem o Ministério Público, o Ministério Público de Contas, estão todos incluídos no rol para ser sorteado. A Assembleia... A Fazenda e a Defesa Social. Todos os demais que estão naquele rol lá... Está aí no sorteio. Estão perfeitamente. Muito obrigado. Está informado aqui pelo diretor-geral, que foi aqui junto com o plenário que preparou. Maravilha. Aí seria o grupo do conselheiro 5. Otávio. O meu 5. Conselheiro Otávio Lessa. 5. Essa aqui é o Ricardo. Secretaria de Estado da Cultura, SECULT, e Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais, FDAC. Do conselheiro Cícero Amélio. O grupo... Defensoria Pública Geral do Estado, Fundo de Modernização da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Fundepal. Já está sendo presidente, essa expressão do conselheiro Rosa Albuquerque. Tem alguma coisa... Um equívoco. Vossa Excelência, quando deveria se referir à Secretaria de Defesa Social e o Fundo Penitenciário, que é o que está sendo auditado. Acho que já ficou esclarecido. Então, Defensoria Pública. Da conselheira Maria Cleide. Desculpe, Excelência. Acho que eu não entendi bem o que o diretor me falou. Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação e Fundo de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Educação Superior, Fundex. Do auditor Sérgio Maciel. Secretaria de Estado da Articulação Política, SEAP. Então estão sendo sorteados ao diretor para que prepare toda a documentação necessária e lembrando que na próxima semana eu quero que todos os diretores da DEFAFON, DEFAFOI e DEFAZENF dê o número maior possível para, em suas áreas, fazer o maior número de inspeção. Está franqueada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos a manifestação de carinho que hoje eu recebi
pela passagem do passado alguns dias do meu aniversário, e muito obrigado. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.